Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast da Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, quadro em que a gente traz aí as principais notícias, a análise dos jogos, tudo o que aconteceu com o Liverpool no meio da semana. Tô gravando na quinta-feira pela manhã, um dia depois do Liverpool ter ganho, goleado, o Karabag do Azerbaijão por 6-0 na última rodada da fase de Liga da UEFA Champions League, se classificando entre os 8 primeiros e avançando a diretamente às oitavas. A gente já sabe, inclusive, quais são os adversários que o Liverpool pode enfrentar nas oitavas. Ainda tem, é claro, os playoffs, então a gente não tem como cravar, mas a gente já sabe os possíveis, o caminho possível ou provável ali para o Liverpool dentro dessa competição que é a Liga dos Campeões. Vou começar só falando os 8 primeiros aqui, porque acho que talvez a galera possa não ter uma visão do macro para depois entrar no jogo. O primeiro colocado foi o Arsenal, 24 pontos, uma campanha perfeita, 8 jogos, 8 vitórias. Uma campanha realmente impressionante, uma fase de liga muito consistente do Arsenal, ainda melhor que a do Liverpool na temporada passada, que foi a primeira. Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City. Esses são os times que foram direto para as oitavas de final. Acho que a grande surpresa aqui é o Sporting, pelo investimento, por ser um time do campeonato português, num campeonato que não é considerado um dos grandes campeonatos da Europa, mas consegue com um trabalho consistente, já vem há alguns anos com o Rubem Amorim ficar entre os 8 primeiros. E acho que uma outra surpresa talvez fosse o Tottenham. Não que o Tottenham não tivesse investimento talvez para estar ali, mas como vai muito mal na Premier League, tem tido muita dificuldade na Premier League, você não esperava talvez que ele avançasse, mas avançou e acho isso bem, bem legal para os clubes ingleses. Assim. O único inglês que não avançou direto para as oitavas foi o Newcastle, que até podia, ficou algum tempo ali na penúltima rodada, acabou entre os 8 primeiros, mas não conseguiu ganhar do PSG e avançar direto para a fase de liga, para as oitavas de final. Então a gente tem aí alguns times interessantes que ficaram pelos playoffs, tá? São times perigosos, eu diria. O Real Madrid, com um gol de goleiro do Benfica, do José Mourinho no último minuto, caiu para nona posição, então vai disputar os playoffs. A Inter, finalista da temporada passada, tudo bem, é uma Inter um pouco diferente, não é mais a do Inzaghi, é com o Chivu e tudo mais, mas ainda é a Inter de Milão, que é um time perigoso e bom, com qualidade e sabe jogar, a gente enfrentou eles, não foi um jogo fácil. O PSG, atual campeão, também acho que é um destaque, o próprio Newcastle, e aí alguns outros times de maior apelo, assim, né, Juventus, o Atlético de Madrid, o Borussia, Leverkusen, tudo mais, sem grandes perdas, assim. Talvez é o único time mais parrudo que tenha ficado de fora até dos playoffs foi o Napoli, tá? Napoli do Conte, que então não surpreende tanto, porque o Conte em fase de grupos de Liga dos Campeões é horroroso, mas ficou de fora. O Marseille, que a gente ganhou na última rodada, acabou caindo pro Benfica aí por um golzinho de saldo. Então você tem poucos times, assim, das grandes ligas, quem ficou de fora foi o Villarreal, o Atlético Bilbao, o Napoli e o Eintracht Frankfurt. Então, sim, o Eintracht Frankfurt a gente enfrentou, sabe da fragilidade defensiva que esse time tem, e os outros espanhóis estão embaixo, e o Napoli o Conte. Então acho que sem grandes surpresas. O Olympique Marseille também, né? Mas acho que a França não é nenhum absurdo, a gente conseguiria imaginar um time francês ficando de fora desses playoffs. Destaque legal, assim, histórias legais pro Bodo, que ganhou do City, pro Benfica, que teve esse gol de goleiro no último minuto, pro Karabag, que a gente enfrentou, que derrotou agora o de 6-0. Eles se classificaram, que para eles é gigantesco. Imagina o orçamento do Karabag, o quanto ele vai ganhar nesses playoffs, já deve cobrir o ano inteiro que o campeonato paga. Então é bem interessante. Mas esse é um resumo geral, assim, da fase de liga, da Liga dos Campeões. Agora a gente vai tentar entrar nesse jogo e nas notícias da semana do Liverpool em si. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Voltei. Liverpool ganhou de 6-0. Assim, é um adversário mais frágil. O próprio Arne Slot, na coletiva pós-jogo, disse que espera que o Newcastle, o Manchester City e tudo mais sejam adversários mais difíceis. Mas para mim nem é só uma questão de ser mais frágil tecnicamente, que é muito, óbvio. É um time do Azerbaijão, gente. O time que o Juninho lá do Flamengo jogava até pouco tempo. Então não é uma potência europeia. Mas eu acho que mais do que isso, é um time que em nenhum momento tentou fazer o que está sendo feito na Premier League. Ele não entrou com uma linha de 5, com 2 volantes na frente dessa linha de 5. Ele jogou num 4-2-3-1 ali a maior parte do tempo.
não botou todos os jogadores atrás da linha da bola, tentou sair jogando, e isso acabou favorecendo o Liverpool do Arne Slot, que tem algumas características que são a pressão na saída de bola quando bem feita, dá certo, normalmente, e tem uma capacidade de acelerar contra-ataques. A questão é que na Premier League, que tem sido a grande pedra no sapato do Liverpool, o Liverpool faz uma boa Liga dos Campeões até aqui. O único asterisco pra mim é aquela derrota pro PSV, histórica em casa e tudo mais. Acho que você perder pro Galatasaray fora não é nenhum absurdo. Mas a diferença pra Premier League é que os times são outro padrão, assim, não é outro padrão técnico, outro padrão de ritmo. São times que estão apostando muito numa fiscalidade de você fechar um ferrolho ali na frente da sua defesa, botar, como eu falei, uma linha de 5, 2 volantes, o centroavante marcando os zagueiros adversários. É um jogo muito assim, e que não tem tido mais a questão de você tentar sair jogando muitas vezes. Quando você pressiona muitos adversários na Premier League, eles dão um chutão pra frente e não estão muito nem aí para o que vai ocasionar esse chute. Eles dão um chute pra frente para se livrar, e isso acaba que você impede o Arne Slot de conseguir fazer a pressão que o time dele gosta de fazer. Ele falou isso no início da temporada, que a pressão não tá funcionando porque os times simplesmente estão usando bola longa, então não adianta se pressionar. E aí, isso pra mim é uma outra questão, que é o que o Liverpool tem mostrado mais fragilidade. Além das bolas paradas, que melhorou, eh, recentemente, né, tem tomado menos gols de bola parada, e tem feito mais gols de bola parada, o Liverpool tem dificuldade quando o adversário usa a bola longa. Se você ficar latereio na área, pô, chutão pra área, cobrando tiro de meta na área, como foi contra o Newcastle, como foi contra o Bournemouth, uma hora a defesa do Liverpool entrega. O Van Dijk entregou contra o Bournemouth. Você teve o Konaté fazendo um pênalti besta contra o Leeds. Você tem vários erros consecutivos de defensores do Liverpool que muitas vezes tem erros individuais no meio. E isso acaba prejudicando. Então, assim, eu entendo que o desempenho do Arne Slot é ruim. Eu entendo que existe uma questão, acho que um técnico, para ser um técnico de ponta, ele tem que achar soluções para esses problemas que o Liverpool vem enfrentando, porque os adversários vêm fazendo isso e vem dando certo. Então, obviamente, todos vão fazer. O Bournemouth, ele não se fechou, não fez um ferrolho tão grande contra outras equipes, porque o Iraola é um bom técnico e tem soluções para você fazer, mas acabou fazendo um gol num latereio, sabe? Então, o Arne Slot precisa achar soluções pra isso. Mas não é só culpa dele. O Konaté vinha falhando muito, o Van Dijk tem falhado muito mais do que falhava antes. A gente tem o Kerkez que tomou uma bola nas costas. Temporada passada o Robertson falhava direto, assim. Então é complicado. Eu entendo a pressão em cima do Arne Slot, mas acho que não é só culpa dele. E aí ele vem pra coletiva, fala algumas coisas que também não pegam muito bem, acho que aí é o lado holandês dele. Ele dizendo que, o time, acho que fomos bem na Premier League temporada passada porque caímos na Liga dos Campeões, o que eu até acho que é verdade, tá? Não acho que o Liverpool teria elenco pra todas as frentes assim, mas ok. Acho que não teve, tanto que naquela sequência você teve o pior momento do Liverpool na temporada, que perde pro PSG, eliminado no caso, né? Que perde a final da Copa da Liga pro Newcastle, é o momento mais instável do Liverpool na temporada, e acontece justamente ali, naquele período que eu acho que foi uma sequência de jogos, assim. Então, acho que faz sentido a frase dele, mas não é popular você falar. E aí ele fala de que, esse clube só ganhou a Premier League 2 vezes nos últimos 30 anos. E uma foi com ele, então eu entendo, tá? Eu não acho que ele vai ser demitido. Eu acho que o time melhorou em relação a outros momentos da temporada. Acho que aquela sequência da derrota pro Nottingham Forest, pro City, pro PSV era muito pior do que é hoje. Eu acho que hoje é um cenário um pouco mais controlado, mas é um futebol que não encanta e um time que precisa achar soluções para quando o adversário aposta no que tem sido recorrente, que é bola longa e latereio e tudo nesse sentido de um jogo mais rudimentar, no que a gente tem uma visão de futebol pós-Guardiola, assim, né, de tentar sair jogando, tentar envolver o adversário. Então o Liverpool tem tido dificuldade. Não é só o Liverpool que tem dificuldade, tá? O Liverpool do Klopp tinha bastante dificuldade contra defesas fechadas. Tanto que no início o Liverpool do Klopp jogava muito melhor nos jogos grandes que contra os pequenos, justamente por conta disso. O próprio Guardiola enfrenta dificuldades e tudo mais. Acho que o Chelsea também, em vários jogos dessa temporada, quando teve que enfrentar blocos muito baixos, deu dificuldade pra eles. Então é natural, mas você precisa achar soluções, tá? O Slot, depois do jogo, destacou que alguns jogadores podem voltar de lesão. Primeiro, ele disse que a lesão do Frimpong foi muscular, então não é um ligamento, nada disso. É uma lesão que muitas vezes tem a ver com excesso de carga, e até ele diz que é por isso que ele tirou o Ekitike e o Wirtz, que eu já vou falar das atuações individuais de todo mundo, tô trazendo mais as notícias primeiro, assim, né? Ele diz que talvez o Gomes volte pro próximo jogo, mas que ainda não é certo.
que o Jones só estava doente, então tem que ver como vai ser a melhora clínica dele, e que ele espera ter o Konaté de volta, tá? Então a gente teria um pouco de reforço na zaga, ele até reconhece que o cobertor ainda é meio curto, mas que pretende ser esses jogadores de volta. E aí, falando do jogo em si, como eu falei, foi um jogo bom do Liverpool, mas contra um adversário que era mais frágil e que não abusou das armas que tem sido o ponto fraco do Liverpool ao longo da temporada. Então, quando você tem um adversário que é muito mais fraco tecnicamente, financeiramente, em qualquer sentido do que o Liverpool, jogando em Anfield e sem usar de bloco baixo, sem usar de bola longa, sem usar de escanteio de escanteio não, né? De lateral na área, de tiro de meta na área, ficou muito mais tranquilo, ficou um jogo muito mais agradável para o Liverpool, para esse Liverpool, do que outros jogos. E o Liverpool produziu, e produziu bem. O Ekitike muito bem, tá? A jogada do gol dele é uma jogadaça. A jogada do gol do Wirtz é uma jogadaça dele. Criou vários outros momentos, é um jogador muito bom. Vem comprovando o que eu falei aqui quando estava tentando analisar a contratação dele, que quando eu vi os números dele, eram números que eu achava muito promissores, mas faltava talvez mais finalização de dentro da área, mais precisão na finalização, mas que ele era um cara que criava muito, além de ser um centroavante, e acho que isso vem se provando, é um dos grandes destaques do Liverpool na temporada. O Wirtz, mais uma vez, fazendo gol, importante, ganhar confiança, fez um bom jogo. Acho que demorou ainda em alguns momentos para tomar decisões, quando ele chega na entrada da área, se ele passa, se ele chuta, ele ainda demora uns segundinhos a mais, que num jogo mais fechado isso gera alguma dificuldade, mas bem em campo. O Salah não foi tão bem, eu diria. Ele Alguns passes dele foram muito bons, mas em termos de finalização não foi tão bem. Mas teve aquele gol ali que o Szoboszlai retribuiu, aquela cobrança de falta que o Salah dá um toquinho e ele faz o gol. O Szoboszlai toca e o Salah faz um golaço de falta. Eh, Então, fez gol, tudo bem. O Gakpo sofrendo mais uma vez, dificuldade ali de conduzir a bola, de criar jogadas pela esquerda. Aquele jogada de cortar para dentro só tá batendo na defesa, finalizando mal alguns lances. Acho que foi o destaque negativo do ataque nesse sentido. Conseguiu acertar poucas coisas assim ao longo da partida. Szoboszlai ganha uma assistência, né, de novo, bem, cobrando bons escanteios, né, um dos gols sai de uma bola de escanteio, que é o gol do McAllister, que inclusive fez 2 gols. Acho que uma boa atuação, fez 2 gols mas é um tipo de jogo que é mais tranquilo pra ele nesse sentido, quando ele não vai ficar tão exposto defensivamente e nem enfim. Mas fez um bom jogo, ainda espero mais do McAllister, não mais gols, tá? Não tô falando que eu quero que o McAllister faça um hat-trick por jogo, não. Mas espero mais dele, espero que ele cresça novamente de produção. É um jogador muito bom e muito importante pro Liverpool. Foi muito importante na temporada passada. Então, acho que ele precisa engrenar de novo. A gente não sabe, pode estar acontecendo alguma coisa o pessoal dele, a gente não tem como saber, mas o desempenho não tem sido mais o mesmo. Mas feliz dele ter feito 2 gols. Golzinho de cabeça, ele é baixo, né? O Van Dijk saiu com 3 assistências no jogo, tá? Acho que nunca na história da Liga dos Campeões, pelo que eu vi, um zagueiro tinha dado 3 assistências no mesmo jogo. Tudo bem, a assistência pro gol do McAllister é meio cagada, mas tá valendo. E o Chiesa ter feito o gol também legal, vindo do banco. Acho que o Chiesa vem dando mostras de que ele realmente é um jogador para elenco. Às vezes, se ele teve mais minutos, não me agradou tanto, mas quando ele vem do banco, ele muitas vezes é útil. Ele tem uma gana, uma vontade de brigar. O Slot até destacou que no único contra-ataque que eles tiveram no segundo tempo, tava o Chiesa lá, que era o 9 dele naquele momento, marcando na zaga do Liverpool. E é importante ele dar essa intensidade quando entra. Ngumorra e Anione tiveram minutos. O Ngumorra dribla muito, ainda toma decisões erradas, mas eu acho que é um cara que precisa de mais minutos no time profissional. Eu entendo você falar em controle de carga e tudo mais, mas, pô, não acredito que seja jogar 15, 20 minutos que vão causar tanto problema assim fisicamente pra ele. Não sou nenhum especialista, mas eu acho que ele precisa de mais jogos com o time principal pra melhorar essas tomadas de decisão dele. Às vezes tenta muito drible, prende um pouco a bola, é normal, é muito jovem, então acho que faz parte, mas tem muita qualidade. Fora isso, um jogo bom, todo mundo tranquilo. O Slot destacou o Endo na lateral direita, né, já que o Frimpong tem aquela lesão muscular, o Endo entra no lugar dele. Ele fala que o Endo foi lá e fez o que se espera do Endo, que o Endo sempre cumpre o papel que é dado a ele. Falou que era um jogo em que não foi tão testado defensivamente, que essa linha, se for necessária num jogo contra o Newcastle, contra o City, aí vai ser um teste maior. Falou como que ele não produz tanto ofensivamente em termos de ultrapassagem quanto o Frimpong, mas é um cara que cumpre muito bem qualquer função. Eu acho que
O Endo na zaga ainda vai, eu acho que na lateral realmente vai ficar muito carente de um diálogo ali na parte ofensiva do lateral direito, porque ele não tem essa característica. Eu acho até que ele tem uma dificuldade de, às vezes, dar alguns passes em progressão, parece se concentrar muito para dar um passe para frente. Então, acho que se ele precisar estar na zaga, eu acho que ele vai entregar na lateral num jogo maior, acho difícil. Fora isso, um jogo tranquilo, 6-0. A notícia negativa fica para a lesão do Frimpong. E é complicado, porque a gente pode falar em planejamento, né? Mas assim, você tem o Bradley, você tem o Frimpong, você tem dois laterais. Não, nenhum time tem três laterais direitos de bom nível, assim. A zaga eu acho que realmente faltou, mas aí teve a questão do Guerri, que eu não sei até que ponto dá pra pôr a culpa na FSG. Mas tinha o Leone, que também tem uma lesão de joelho. O Isaac é uma lesão de contato, né? De impacto também, né, que acho que quebrou a perna, né? Então, assim, não são muitas lesões musculares. A do Frimpong tem sido mais muscular, mas dos outros não. Então é complicado porque você não tem como iniciar um ano falando, pô, se o meu atacante que eu paguei 130 milhões de libras quebrar a perna, se o zagueiro que eu acabei de contratar estourar o ligamento, eu vou ter que ter 8 zagueiros, não funciona assim. Então é, é complicado quando a gente fala de, não gastar. Poderia ter contratado alguém na janela de janeiro? Acho que poderia. Até deveria, talvez, um zagueiro. Mas é complicado a gente falar de gastar quando o time fez a maior janela da história do futebol, na janela de verão. Então, cobrar um gasto na janela de inverno não é o meu perfil, tá? Entendo, eu acho que era ideal, mas eu entendo não ter sido feito. Então, acho que era de campo e bola, era isso que eu tinha pra falar com vocês. Acho que foi um bom jogo, mas acho que não é o tipo de jogo que o Liverpool vai enfrentar na Premier League. É um adversário que, de certa forma, facilitou o serviço pro Liverpool, mas boas atuações individuais, Szoboszlai, McAllister, todo mundo, Ekitike, Wirtz, todo mundo muito bem. Destaque para a lesão do Frimpong, destaque para Arne Slot falando que alguns jogadores devem voltar. Ele reconhecendo o gap que existe ali entre esse time e os times da Premier League. Ele fala, inclusive, que quando o Liverpool normalmente só permite, nas palavras dele, o adversário ser melhor por 8 a 15 minutos. E o problema é que o Liverpool, nesses 8 a 15 minutos, tomava gol. Então isso gerava uma mudança muito grande no jogo e que dessa vez o Liverpool não tomou gol e que isso era importante. Acho que realmente, tá? Teve vários jogos que o Liverpool estava melhor com o adversário e um lapso ali de 15, 20 minutos o time conseguia tomar um gol e aí desandava tudo, tomava outro quando via o jogo estava empatado ou estava perdendo e tinha que correr atrás do resultado e acho que isso tem atrapalhado. A defesa tem sido um ponto muito ruim. O ataque a gente pode falar de um Salah pouco inspirado, do Gakpo que trava muitas jogadas, mas ainda produz gols de certa forma. Então, entendo essa fala do Arne Slot, eu acho novamente entendo ele não ser uma figura simpática nesse momento, e acho que o jeitão holandês sincero dele não ajuda, mas acho que tem muito foco nele e pouco foco, principalmente nos jogadores com erros individuais. Então acho que isso é importante. E essa questão de uma adaptação a esse estilo mais físico e rústico que tem sido praticado na Premier League, aí isso sim pra mim tem que cair na conta do Slot. Não sei se ele precisa de outras ferramentas pra isso, mas ele ganhou jogadores, ganhou contratações e ele precisa, enquanto técnico que a gente imaginou na temporada passada ser de primeira prateleira, dar resultados na Premier League e conseguir a vaga para a Liga dos Campeões via Premier League. Vão ser 5 vagas, provavelmente. Porque passou inglês pra caceta na Liga dos Campeões e os ingleses estão avançando nas outras competições. Então deve ter 5 vagas. Você precisa ficar na frente ou do Chelsea ou do Manchester United, provavelmente, que passaram a gente agora. São times que estão com treinadores novos. Então, talvez seja aquele gás quando você troca de treinador, né? E depois volta a uma normalidade, mas a gente também precisa ir somando, ganhando pontos para conseguir garantir essa vaga na Liga dos Campeões. E já que a gente está na janela de janeiro aberta, teve uma notícia que não é de uma contratação para essa temporada, mas é de uma boa fonte. Fabrício Romano, Livres Stiles, outros jornalistas falaram, que é o Jeremie Jacquet, zagueiro do Rennes, da França. Segundo Fabrício Romano, o Liverpool deseja a contratação do zagueiro, tá? É, E, segundo ele, tanto o Liverpool quanto o Chelsea deseja contratar o defensor de 20 anos em janeiro. Porém, o time dele da França insiste que aceita vendê-lo nesse mês, mas só irá liberá-lo ao fim da temporada. Então, não resolveria a chegada nessa temporada. Ainda que avançasse essa negociação para esse zagueiro, que eu não conheço muito, não vi jogar, mas já ouço o nome em mercado de transferências há algum tempo. E olhando para o perfil, para o biotipo, para as estatísticas, acho que faria sentido para uma contratação para o Liverpool, não resolveria para essa temporada, tá?
O Liverpool já fez algumas negociações nesse molde, você vai lembrar do Mamardashvili, você vai lembrar mais atrás do Keita, então não é nenhuma grande novidade isso acontecer, mas está disputando com o Chelsea, que é um time que é muito atrativo para jovens e não sei até quando vai ser, mas é muito atrativo para jovens, então também precisa de um zagueiro, tá, o Chelsea precisa de zagueiros mais confiáveis, então importante, mas é a única notícia que a gente tem, que é de um interesse para comprar nessa janela, mas que não viria. Então acho que realmente não adianta olhar para o mercado como uma salvação para os problemas defensivos do Liverpool nessa temporada. Mas é importante ver que a gente tem alvos e o time se movimentando para pelo menos na próxima temporada. O Liverpool precisa de zagueiro, tá? Eu acho que com o Leone voltando, se ele voltar bem, e aí vai ter que ver como é que é, né? Lesão de joelho é sempre complicado. A gente precisa de mais um, e se o Konaté sair, mais um, tá? Eu diria, na minha visão, eu acho que o Liverpool precisa investir nesse. O Liverpool reformulou o meio de campo na temporada ainda com o Klopp, reformulou o ataque agora e precisa reformular a defesa. A gente contrata poucos zagueiros, tá? É, Depois que saiu aquela leva ali do Skirtle, do Matip, Sacou e tal, e do Lovren, a gente trouxe basicamente o Konaté e agora o Leone. Então, para um time de topo, precisa investir mais nessa posição, porque não dá pra contar com o Joe Gomes, que lesiona muito e é um zagueiro tanto quanto instável. O Van Dijk está ficando cada vez mais velho. O Konaté é instável fisicamente, tem falhado muito e tá em fim de contrato. E o outro é um jogador jovem que acabou de voltar de uma lesão, aliás, ainda está com uma lesão de joelho. Na temporada que vem teria acabado de voltar com um problema sério, uma lesão que afasta com muito tempo de gramados. Então você precisa de soluções para essa posição. Acho que é isso. Falei tudo. Ah, não, esqueci de falar dos adversários, né? Gente, eu quase. Era um dos pontos principais do vídeo e eu quase esqueci. O Liverpool pode pegar nas oitavas de final o Atlético de Madrid, o Clube Bruges, o Galatasaray e a Juventus. Não há muito segredo aí. Juventus e Atlético de Madrid são adversários mais robustos, mas vale destacar o Galatasaray que ganhou da gente na Turquia e é um time que fez um investimento legal para essa janela, para essa temporada. É um time chato. E o Clube Bruges, acho que aí um degrau abaixo, diria, da Juventus, do Atlético de Madrid e do Galatasaray. Então, a gente tem essas possibilidades, ainda precisa ver como é que vai seguir esse caminho. Mas assim, daqui o Atlético de Madrid me preocupa um pouquinho pelo histórico contra o Liverpool e fez um jogo muito difícil contra o Liverpool no início da temporada. Né? O Liverpool ganhou, mas foi difícil em Anfield. Então, gostaria de evitar. A Juventus, eu acho que é um time que você precisa respeitar, mas a gente não tem os times italianos fazendo tão bonito assim, exceção da Inter na Liga dos Campeões recentemente. E a gente ganhou da Inter, que pra mim é melhor do que a Juventus, tá? Então, acho que o Liverpool seria favorito contra os quatro adversários. Mas se puder evitar o Atlético de Madrid, que eu acho mais chatinho pelo contexto de enfrentamentos recentes que já existiram, pelo contexto do Simeone, pelo contexto de um time espanhol, que eu acho que é sempre mais difícil no time da Premier League enfrentar, eu preferia fugir deles. Mas esses são os adversários possíveis. Se vier o Galatasaray ou o Clube Bruges, é maravilhoso. Mas são umas opções que a gente tem. Espero que dessa vez a gente consiga avançar das oitavas. O Arne Slot disse que isso era importante, falou como há 2 anos atrás estava jogando a Liga Europa e sendo eliminado para Atalanta e chegou nas oitavas e agora quer avançar mais. Então, agora sim, acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Por favor, deixa o like de vocês, deixa o comentário aqui embaixo quem você acha que pode ser mais difícil de você enfrentar. Seja a Juve, o Atlético Madrid ou o Galatasaray. Quem você acha que seria um adversário ideal pro Liverpool, que traria mais problemas. O que você espera agora desses próximos jogos. Agradecer muito a todo mundo que nos ouve, que nos assiste aqui no YouTube, no Spotify, etc. Um abraço e até a próxima.